Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Toda terça-feira, 11h30 da noite, estamos aqui e também estamos sempre, a qualquer hora do dia e da noite, no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Lá você pode assistir aos nossos programas, baixar por bloco, inclusive, para facilitar ali, né? Também curtir e compartilhar. E também nos acompanhar no perfil do programa Papo Dinâmico nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Hoje nós vamos falar de alimentos, dos processos de produção de alimentos, né, alimentos orgânicos e também os alimentos produzidos de forma convencional. Vamos debater esse tema aqui com o Cristiano Palavro. Ele é agrônomo, analista técnico do IFAG, que é o Instituto para o Fortalecimento da Agricultura de Goiás, e também com o professor Cláudio Carlos Silva, diretor da Escola de Ciências Agrárias e Biológicas da PUC Goiás. Vamos fazer o seguinte, a nossa produção preparou uma apresentação dos dois. Então, ao invés de eu apresentar aqui, antes de cumprimentá-los, vamos ver a apresentação que a produção preparou. Cláudio Carlos Silva é graduado em Biologia Biomédicas pela PUC Goiás, mestre em Biologia Genética pela Universidade Federal de Goiás, doutor em Biologia Celular pela UFG e atualmente é geneticista da Secretaria de Saúde e diretor da Escola de Ciências Agrárias e Biológicas da PUC Goiás. Cristiano Palavro é engenheiro agrônomo formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, especialista em gestão do agronegócio pela Escola Superior de Agricultura, USP. Atualmente é consultor técnico do Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás e da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás. Professor Cláudio, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui no Papo Dinâmico da PUC TV Goiás. Boa noite, professor Daniel. É com muita alegria que a gente vem ao seu programa. A alegria é toda nossa. E sabemos que a audiência é cada vez maior desse programa, então a gente está muito feliz em estar aqui. Que ótimo. Doutor Cristiano Palavro, obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo aqui no Papo Dinâmico. Boa noite, Daniel. Eu que agradeço o convite, a Federação da Agricultura, o IFAG, também agradece por estar aqui. Ok, vamos começar aqui com o doutor Cristiano Palavro. A produção de produtos, de alimentos, né? Produção de alimentos, ela pode ser tanto orgânica quanto convencional. Geralmente a convencional diferencia pelo uso de defensivos agrícolas. O uso de defensivos agrícolas é uma necessidade mesmo ou é possível fazer agricultura sem defensivos agrícolas? Bom, hoje a nossa agricultura, ela está baseada num modelo que, na sua grande maioria, faz a utilização de defensivos agrícolas, sejam eles defensivos químicos e cada vez mais incorporando o controle biológico, os defensivos biológicos. A produção orgânica, ela já tem muito tempo também que essa produção é feita, porém hoje, segundo dados da OrganicsNet, apenas 0,98% da área plantada no mundo é utilizada apenas a produção orgânica. Isso se dá, em boa parte, pela dificuldade desse processo. A gente tem pouca pesquisa ainda, na minha opinião, em relação à produção orgânica. A gente tem poucos profissionais que atuam nesse segmento, o que faz com que seja um pouco complicado para que os produtores façam essa transição para esse tipo de produção. Os defensivos biológicos, eles também são industrializados ou são produzidos naturalmente? Nós temos os dois casos. Tem defensivos que são industrializados, são produzidos, já vêm pronto, formulados para utilização no campo. Outros também, que é uma tendência também que está crescendo nos últimos tempos, que são os micro-organismos reproduzidos on-farm, né, ou na fazenda. O produtor ou ele compra as cepas e faz a multiplicação lá dentro da propriedade dele, ou ele busca as cepas lá na mata próxima da fazenda ou dentro da própria propriedade, fungos, bactérias, faz a multiplicação desses produtos, desses micro-organismos e utiliza em suas lavouras. É claro que tem que haver critério nessa multiplicação, porque você tem que garantir que são apenas micro-organismos benéficos que estão sendo multiplicados ali, né? Ok, então os defensivos, daqui a pouco, professor Cláudio, eu já te pergunto também, tá? Então, os defensivos, eles são realmente, porque a gente ouve muito aí, a literatura, pelo menos jornalística, informa muito pra gente que os defensivos agrícolas causam algum problema à saúde humana.
porque eles vêm de algum modo no alimento, eles se incorporam de algum modo no alimento. Isso é verdade? Olha, tem muita coisa sendo falada muitas vezes com pouco conhecimento ou de certa forma, alardeada, sem muito embasamento técnico. É claro que são produtos químicos, esses produtos são tóxicos, as embalagens mostram isso, existem faixas de classificação, o próprio nome já diz, apesar de eu acreditar que não é o nome mais correto, mas o termo agrotóxico já traz essa colocação, porém é totalmente viável você fazer a utilização desses produtos com critério e com segurança. Vamos fazer uma analogia aí que é muito utilizada, os remédios que a gente toma, são produtos que, se usados sem critério, eles também podem ser extremamente tóxicos ao nosso organismo. Então, se o produtor for bem aconselhado, seguir as recomendações técnicas, seguir o que a indústria que produziu e toda a regulamentação ligada a isso, eles são seguros tanto para o consumo, né, nos alimentos, quanto para os aplicadores, os trabalhadores rurais e o próprio produtor que faz a utilização desse produto. Perfeito. Professor Cláudio, o senhor dirige uma escola que tem lá 4 cursos ligados a essa área, né? Que é biologia, zootecnia, agronomia e medicina veterinária. A escola trabalha essa problemática sobre agrotóxicos e produção orgânica, e o que prevalece em termos de orientação na escola? Existem grandes grupos de discussão na escola, né? Há os grupos que defendem a utilização desses agrotóxicos e recomendam talvez o termo defensivos agrícolas, mas há o grupo que traz a necessidade que se abandone o termo defensivo agrícola e utilize o grupo de agrotóxicos, porque os agrotóxicos ou defensivos agrícolas, se eles entrarem numa conotação de que eles não merecem a atenção devida ao consumo exagerado desses produtos nos alimentos, ele traz sim sérios consequências. A gente vê aí que contamina o solo, contaminação que do o solo, próprio alimento vem com aquele... Contaminação do solo, contaminação da água e contaminação também dos alimentos. Dos alimentos. Se forem consumidos antes do período de metabolização possível para aquele produto. A consciência do uso é muito importante. Então, o agricultor, ao usar um defensivo agrícola, ele tem que ter uma orientação do profissional realmente, ele tem que seguir toda a legislação realmente. A origem do produto é muito importante, ele tem que ser um produto obtido no comércio legal, não pode ser obtido de forma ilegal por contrabando e dentre outras formas, né? Então, a preocupação com o descarte do frasco, também dos resíduos é importante. O uso de EPI, pessoal. Então, nós monitoramos, participamos de trabalhos que monitoram a população que utiliza, que é o produtor rural, que utiliza na vida do dia a dia, e a gente observa uma elevação significativa das taxas de mutações. O senhor tem qualificação em biomedicina, que é justamente a área científica que trabalha com exames médicos também, né? Que faz exames das pessoas, tira sangue e faz ali o levantamento. Já há na literatura, digamos assim, da biomedicina, casos de se descobrir num exame médico substâncias oriundas de defensivos agrícolas numa pessoa, por exemplo, tira o sangue da pessoa, a urina ou a fezes, e ali encontrar algum tipo de resíduo de defensivo agrícola? O senhor não tem conhecimento desse tipo? Não é tão fácil você identificar o metabólito dos defensivos, né? Mas com testes específicos, você consegue fazer diagnóstico e a detecção bioquímica de resíduos ou de metabólitos desses agrotóxicos. É possível, sim. Sobretudo, em testes hepáticos, pode indicar contaminação aguda por agrotóxicos, por exemplo. Então, é possível fazer o monitoramento em caso de uma suspeita de intoxicação. Mas aí é pelo fato de usar, a pessoa trabalhar com o produto. De se intoxicar. Exatamente. Não pelo fato de ter consumido um alimento. Porque aí tem muitas fontes de confundimento, né? Ele está intoxicado, mas qual a origem dessa intoxicação? É do leite, ou é do tomate, ou é de um outro produto qualquer? Quer dizer, fica muito difícil você fazer essa rastreabilidade dessa forma. Ok. Então, doutor Cristiano, os defensivos agrícolas, o nome já diz, é agrícola, para agricultura, mas os animais também, eles
são tratados muitas vezes com produtos para enriquecimento genético, para melhorar, sei lá, a sua performance, agilizar o seu processo de crescimento. Por exemplo, a gente vê falar aí que os ovos de granja tem um processo de produção, isso também interfere, né, na produção, no produto final. Bom, na parte de animais, o maior uso são de medicamentos, né? Medicamentos para controle de pragas. No caso de melhoria de eficiência, se usa muito mais o melhoramento genético mesmo. Você adapta essas, assim como nas plantas, né? Você adapta uma cultivar, vai cruzando vários tipos de cultivares de soja, por exemplo, para buscar uma característica, por exemplo, para ela produzir mais rápido, o ciclo dela terminar em 100 dias, antigamente era 150 dias, o milho, mesma coisa. No caso dos animais, isso também existe, mas muito mais por melhoramento genético. O uso de hormônios em animais era mais comum no passado, agora também vem diminuindo drasticamente. Então é uma tendência, principalmente nessa parte de animais, de uso desses produtos mais para controle de moléstias e não para eficiência propriamente dita, né? Ok, o professor Cláudio fez referência ao contrabando hoje. A gente viu aí recentemente matérias sobre esse assunto aí, da polícia conseguindo pegar, flagrar aí o pessoal fazendo pirataria de produtos de defensivos agrícolas. Isso é muito comum na agricultura brasileira? Infelizmente, não é incomum. A gente, claro que não é a grande maioria, isso é... Algumas pesquisas mostram, pesquisas da Associação das Indústrias que produzem defensivos agrícolas, mostram que em alguns anos isso chega até 20%. Ele é bem significativo, né? Mas ainda a grande maioria usa produtos legalizados. E tem 3 vertentes principais nesses tipos de produtos contrabandeados ou que chegam sem origem na propriedade, no acesso aos produtores. Primeiro, produtos registrados, produtos que são verdadeiros, porém entram no país como contrabando para burlar os impostos, principalmente, e serem vendidos de forma mais barata. Os produtos falsificados, esse sim um risco muito maior, porque o produtor está muitas vezes comprando gato por lebre, aplica um produto e pode destruir a lavoura dele, não tem eficiência. E um outro grande problema é o roubo de produtos legalizados em propriedades ou em empresas. Esses produtos são roubados e depois são vendidos para outros agricultores, né? Então, esses 3 casos principais configuram esse mercado ilegal de agroquímicos. E eu acho que a grande necessidade que tem que ser feita para inibir é realmente a melhoria, a maior exigência de punições. Hoje você pega uma quadrilha que faz esse contrabando, eles faturam lá milhões de reais, são presos e infelizmente é uma pena fiançável, né? Ele paga a fiança e sai da cadeia, há muita reincidência nesse caso. Outra coisa é você aumentar as penas para os receptadores, né? Se tem gente roubando, tem gente comprando produto roubado, né? Então é bem necessário trabalhar nesses pontos. Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta, vamos ver uma reportagem que a nossa produção preparou, né? E vamos continuar debatendo esse assunto, vamos ver aí também as atribuições exclusivas agora do agrônomo. Daqui a pouco a gente volta.